E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envie alguns de seus homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Quem tem aí dizendo que envia um príncipe? Um príncipe. Tem mais alguma Bíblia dizendo envia um príncipe? 13 no versículo 1. Tá, alguns aí estão dizendo príncipe. Na verdade são príncipes, tá? Assim Moisés, no versículo 3, enviou do deserto de Parã. Não é do Pará não, viu? De Parã. Conforme a ordem do Senhor, todos eles eram chefes ou então príncipes dos israelitas. São estes os seus nomes. E segue abaixo contando os príncipes de cada tribo ali que nós podemos ver. Tá, meus irmãos? Fala assim comigo. Deus disse a Moisés para que enviasse os príncipes de cada tribo. Hoje eu quero falar para vocês da primeira mensagem. Domingo que vem eu encerro enxergando com os olhos de Deus. Uma coisa interessante que nós vemos aqui é que Deus, ele vê as coisas de uma forma diferente. Deus, ele tem uma visão panorâmica das coisas. Deus, ele conhece o teu passado, ele conhece o teu presente como um todo e ele sabe o que vai acontecer no teu futuro. Se você estiver em cima de um prédio e você de repente vê um carro vindo a toda velocidade de um lado e de um outro lado vindo um outro carro com toda velocidade, você pode ter certeza que você sabe que vai acontecer uma batida, correto? Sim ou não? Mas a pessoa que está dentro do carro não faz nem ideia do que pode acontecer. Porque a visão dessa pessoa é limitada. Mas Deus tem uma visão panorâmica. Deus, ele enxerga 3 áreas de nossas vidas diferentes da forma que nós enxergamos. A primeira área é o físico. Deus, ele vê além do que nós podemos ver no físico. A segunda coisa, Deus, ele enxerga o espiritual de uma forma que nós não enxergamos. E a terceira coisa, Deus enxerga o futuro, meus irmãos. Deus enxerga o futuro. Nessa passagem de Números 13, nós vamos ver que Deus tinha dado uma promessa para o povo dele. Quantos aqui já receberam promessa do Senhor? Quase todo mundo, né? Ou será que todo mundo já recebeu promessas do Senhor? De repente Deus separa os líderes, os príncipes daqueles povos, para que fossem vigiar, espiar a terra prometida. Fala assim, eu tenho uma promessa do Senhor. Nessa noite Deus manda eu espiar essa terra. Manda ou não manda, meus irmãos? Nessa noite Deus te manda vigiar ou espiar a promessa que Ele entregou para vocês. Porque Deus te vê como líder em meio a uma sociedade que está morrendo sem Cristo. Esse foi o principal ponto do porquê Deus falou: Moisés, levanta os líderes e fala para que esse povo vá espiar a terra. Vamos ler um pouquinho mais abaixo? Números no versículo 21 do capítulo 13. Diz aqui, ó: o povo foi, os príncipes, os líderes foram. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. Subiram para o lado sul e vieram até Hebron. E estavam ali Aimã, Sessai e Talmai, filhos de Enaque. Hebron foi edificada há 7 anos antes de Zoar do Egito. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens. Fala assim, 2 homens. Fala, 2 homens. Sobre uma vara, como também as romãs e os figos. Chamaram aquele lugar de vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam, diz a palavra, e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação de Israel, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e esse é seu fruto. Fala assim, verdadeiramente mana leite e mel. Ok, eles disseram: e aqui está o teu fruto. Versículo 28, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enaque. Os filhos de Enaque são gigantes, tá, meus irmãos?
Os amalequitas habitam na terra sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos a herança. Fala assim: eu vou possuir o que Deus falou para mim. Eu vou possuir o que Deus falou. Eu vou possuir a promessa que Deus tem para mim. Eu vou possuir a promessa que Deus tem para mim. Esse foi Caleb que disse: porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome, os seus moradores e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes. E éramos, atenção, éramos aos nossos olhos, não aos de Deus, aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus. Quem foi que Deus pediu para Moisés para ir espiar a terra? Foi o povo que é líder, não é não? Foram os líderes, os príncipes. Você, quando aceita Jesus, você passa a ser o quê? Filho de Deus, correto? Todo mundo não é filho de Deus, não. Já ouviram esse ditado? Esse mundão, todo mundo é filho de Deus. Mentira, do diabo. Porque a palavra de Deus, ela fala que quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você passa a ser chamado filho de Deus, por adoção pela fé. Você passa a ser filho de Deus. Segundo a palavra de Deus em Apocalipse, Jesus ele volta, vai retornar a essa terra. E diz a palavra que Jesus vai reinar aqui e vai fazer todos aqueles que o aceitarem príncipes, reis. Você é chamado para reinar juntamente com Cristo no final dos tempos. Amém, meus irmãos? Você é chamado para viver reinando juntamente com Cristo, diz a palavra de Deus. Deus ele já te vê não só como um mero ser humano ou como um filhinho. Deus ele já te vê como líder, como príncipe. E Deus assim via aquele líder, os líderes daquele povo. De repente eles chegaram lá e segundo aos olhos deles, eles enxergaram que eles eram pequenos demais para possuir aquilo que Deus falou: vai, porque a terra é tua. Não foi isso, meus irmãos? A diferença de nós e de Deus é que Deus enxerga o físico de uma forma diferente. Hoje eu não estou usando lente de contato com propósito, porque eu sei que se eu tirar o meu óculos, eu vou fazer assim para ver vocês. O ponto aqui, meus irmãos, é que quando nós estamos em Deus, quando nós assumimos 100% a posição da visão que Deus tem para você, nós fazemos isso aqui, olha. E nós passamos a enxergar a realidade por trás do físico, meus irmãos. Você foi chamado para ser líder. Você foi chamado para conquistar. Você foi chamado para receber e chegar ao final de todas as promessas que Deus entregou para você.